Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para a nossa reunião virtual. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam sendo disponibilizadas pelo YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita, pelas irmãs Rose, Regina e Clarice. Vamos agora colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos nos concentrar, relaxando nossos corpos e nossas mentes e pedindo o amparo espiritual de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, sobre todos nós e vocês que estão nos seus lares e seus entes queridos, onde quer que se encontrem neste momento. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam nos abraçando e nos envolvendo com bênçãos de luz, fazendo com que compreendamos os ensinamentos da doutrina espírita e coloquemos em prática no nosso convívio familiar, no nosso trabalho, em nossas relações interpessoais. Que cada um de nós possa refletir e assimilar as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e possamos trilhar sempre no caminho do bem e da perfeição, praticando a caridade material e moral. Que possamos receber em nosso íntimo o auxílio espiritual e o equilíbrio mental para que possamos evoluir em nossa reforma íntima. Que os médicos espirituais estejam derramando sobre nós, sobre nossos corpos, nossas mentes, nossos espíritos, o medicamento que tanto necessitamos. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares sejam cobertos com um manto divino, recebendo o consolo para as suas dores e a cura para os seus males. Fé e oração é o combustível da nossa alma, nunca esquecendo que o amor de Deus nunca falha. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje a palestra será proferida pelo Dr. Adalto Quirino da Silva e trará o capítulo 1º do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. O tema que me foi confiado nesta noite, eu não vim destruir a lei, eu vou procurar considerar aqui a parte da primeira revelação da lei de Deus com Moisés, depois a segunda revelação com Cristo, a terceira com o Espiritismo, e vou tecer considerações sobre a aliança da ciência e da religião. Nós temos realmente que falar sobre as três, aliás, porque faz parte aqui do capítulo que eu tenho que falar. Mas Moisés, ele veio à terra lá no Egito e teve problemas até para
não ser assassinado, já que o faraó não queria mais o nascimento com vida e teria que ser sacrificado toda criança do sexo masculino, porque estava muito abundante a população, tinha muita gente, então ele queria que fizesse isso. Em todo caso, porque ele veio para cumprir uma missão importante, que Deus é que o convocou para isso, e ele não podia morrer. Então a mãe dele colocou ele numa cestinha na água, no Nilo, e a própria filha do faraó é que pegou essa criança e criou como seu filho. E daí então ele pôde ganhar também a intimidade com o próprio faraó, que seria avô dele. Então ele foi desenvolvendo um espírito luminoso, um espírito bem evoluído, e ele foi já sendo preparado. Essa preparação dele levou 40 anos, preparado para, a começar dos 40, para poder fazer esse transporte dos escravos, vamos dizer assim, que eram tripudiados no Egito, casa da servidão, serem conduzidos para a Palestina, para Canaã. Então, em número de 2,5 milhões de pessoas foram tureando um pouquinho o faraó, da parte do próprio Moisés, que não queria de jeito nenhum folgar os que eram explorados ali, os escravos, não deixava de sair do Egito, do domínio dele. Mas chegou um ponto em que eu acho que ele acabou convencido e permitiu. Só que ato contínuo ele arrependeu. Então ele queria evitar. Aí ele moveu uma perseguição muito forte contra essa retirada do povo do Egito, da casa da servidão ou da servidão do Egito. Ele começou a perseguir para poder impedir que saíssem. E quase que isso aconteceu, não aconteceu porque não era para acontecer mesmo, porque Deus estava no comando. Então ele foi recebendo orientações para driblar essa perseguição do faraó. E aconteceu que ele conseguiu passar, porque as águas do mar secaram o chão. Isso pode ser até, não sei, pode ser até um recurso, mas na verdade ele conseguiu atravessar e os outros que vieram atrás teriam morrido afogados, os que vinham perseguindo. Desta forma ele continuou, mas ele encontrou muitas peripécias, muitas dificuldades no caminho. A geografia, o solo mesmo era muito acidentado, montanhoso, já era dificuldade. E era um paredão de cada lado, então ele ficava de certa forma contido. Então tinha essa dificuldade para bandear esses 2,5 milhões de pessoas. Além disso, topavam também com volumes de pessoas que combatiam com eles. Havia guerra. Eu sei que levou 40 anos para poder conseguir chegar a Canaã, a Palestina. Aí chegaram, mas o Moisés teve muita dificuldade para disciplinar os
seus comandados. Antes, porém, passando por Monte Sinai, ele recebeu o decálogo diretamente de Deus. E essa passou a ser a lei divina, a revelação, a primeira revelação da lei divina foi esse decálogo. E justamente o povo ali era pagão, era idólatra, era politeísta, então já oferecia uma resistência muito grande, uma dificuldade muito grande que o Moisés teve que legislar disciplinarmente, para disciplinar mesmo. Então, a sua lei civil ou disciplinar tinha essa finalidade de conter o temperamento muito turbulento do povo que ele mesmo estava conduzindo. Por quê? Porque eles tinham já maus hábitos, maus costumes, muito preconceito, de ver o mau exemplo daqueles que exploravam o trabalho deles, fazia eles sofrer bastante, eles tinham muitas privações lá no Egito. Então, por causa disso, eles foram, certo? É lógico, evocando sempre os deuses. E então, o Moisés teve que combater essa doutrina, ou enfim, essa ideia, essa teoria do politeísmo, teve que combater, mesmo porque no Decálogo, que eu faço questão de ler, porque para ver como que Deus já prevenia os homens de que ele era único. Então o monoteísmo começaria ali a valer, e ninguém poderia, por exemplo, se desculpar porque era a lei divina trazida por Moisés, mas ditada por Deus. Então traz o Decálogo, traz o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que estiver acima no céu e embaixo na terra, e nem de tudo o que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e nem lhes renderás culto soberano. Então, ele se colocou realmente como o Deus, o Criador único, e já proibia as chamadas práticas exteriores, que até hoje ainda são muito utilizadas, eu acho que por equívoco de cristãos, que acham que isso é necessário, mas ele está aqui proibindo que se faça escultura, etc., que adore outros deuses, porque ele é o Deus único. Depois, o segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia do sábado. Essa santificação aqui tem diversos pensamentos para querer esclarecer a respeito. Mas na verdade santificar mesmo, seria reflexionar sobre Deus em adoração, porque esse dia era de descanso. Quarto, honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. São mandamentos que nós conhecemos. 5, não matarás. 6, não cometerás adultério. 7, não furtarás. 8, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9,
não desejarás a mulher do próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertencer. Então aqui está o decálogo. Esta lei, ela foi mantida, ela só foi, lá adiante, a hora que estiver falando sobre o Cristo, a gente vai mencionar isso, só foi reduzida a 2 mandamentos apenas, porque esses 2, eles supririam todas essas ordens aqui emanadas do Pai. Então não precisava de tudo isso aqui, mesmo porque muitas confusões surgiram em torno disso. Então, o Moisés, para manter aquele povo de temperamento muito explosivo, muito ignorante, que não tinha assim maturidade moral, não tinha condição de aceitar ou obedecer, então ele, quando legislou civilmente com a finalidade de disciplinar o seu povo, ele atribuiu a essas ordens como provindas de Deus, que foi o recurso também utilizado por todos os legisladores dos povos primitivos. E nós temos que acreditar que do início da missão de Moisés até o final, que era ainda um período muito primitivo, muito atrasado. Por que eu falo assim? Porque quando Cristo assumiu, certo? A segunda revelação, que já teria uma evolução estética, já teria também a ciência mais ou menos desenvolvida, tinha, enfim, uma linguagem mais abrandada, recomendando perdão, amor, etc. Quando veio, então, nós vemos que ele ainda pegou a humanidade muitíssimo atrasada. Então, daí, mas nós já não vamos falar que fosse um mundo primitivo, mas era um mundo de provas e expiações, que nós estamos curtindo até hoje. Até hoje nós temos que provar. Mas por quê? Por culpa de quem? De nós que ainda não provamos. Então nós vamos ganhando e amplificando a nossa própria consciência, abrangendo mais a realidade que nos cerca e vamos procurando a evoluir para podermos, daí por diante, andarmos junto com a regeneração, ou nos regenerando. Porque quando Cristo veio, ele já veio para regenerar, já veio para que as pessoas pudessem se arrepender dos males que fizeram e voltar as suas vistas para a auto-melhoria moral. Bom, então sobre o Moisés, nós temos que ele era uma pessoa muito obediente a Deus, ele se valia de Deus quando a coisa pegava, quando havia dificuldade, quando ele, às vezes, poderia sucumbir, ele se valia de Deus. Então, 40 dias, 2 vezes, ele teve, certo, uma certa intimidade com Deus, para que ele recebesse de Deus um influxo de energia, de encorajamento e pudesse continuar na missão. Mas o que a gente sabe através pela história do próprio Moisés, é que ele foi um dos espíritos ungidos da divindade que um dos mais obediência prestava a Deus,
mesmo quando se pensava que não tinha jeito, ele assumia para não dizer a Deus, olha, não dou conta, não tal. Então ele tinha essa virtude e também era chamado de um espírito humilde. Embora a gente imaginasse eu mesmo que ele fosse um truculento, muito, né? Porque ele se apresenta de uma forma tão altiva que dava essa impressão para a gente. Mas a história dele, da vida dele, adota outro prisma, o da bondade, o da obediência, o da humildade. Bom, quando o Cristo veio, e veja bem, que passaram-se, arredondando 500 anos, porque é tudo aproximado. Ele mesmo nasceu, Moisés, nasceu em 1526, antes de Cristo, e faleceu em 1406, 120 anos. Ele viveu 120 anos. Quer dizer, então, o Pentateuco dele, nós temos que são, eu vou ler aqui porque às vezes eu vou falar e esqueço, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o que seria esse Gênesis? Trata das origens. O Êxodo, a saída do Egito para a Palestina. Levítico, dos levitas, sacerdotes. E Moisés era um levita. Números, recenseamento dos hebreus. E Deuteronômio, segunda lei. Então, essa legislação é que pode sofrer as modificações propostas pelo Cristo. Agora o Cristo, segundo a revelação, olha o que ele fala. Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último iota e o último ponto. O que quer dizer isso? Ele não veio destruir a lei, ele já está falando, olha, lei de Deus é permanente, é eterna, ela não sofre derrogação. Então, nós não podemos mais, diante dessa afirmativa do Cristo, nós não podemos falar em milagre. Milagre não existe. Existe desconhecimento da lei que rege o fenômeno, mas não é milagre. Por causa disso aqui que nós estamos vendo. E ele fala aqui que não veio destruir a lei de Deus e os profetas. Na verdade, ele foi profetizado. A vinda dele foi profetizada. E o interessante é que ele, pena que eu não trouxe, é que ele sabia de tudo. Por quê? Porque quando o Cristo veio, que ele chegou, os hebreus, eles tinham dúvida de quem seria ele, pensava que fosse um profeta. Tanto que ele indagou dos apóstolos, o que diz os homens sobre mim, quem eu sou? E eles falaram, uns dizem que é Jeremias, outros que outro profeta, enfim, descartou o chamado Messias, que o Messias não seria um profeta. Aí então, o que ele faz? Pergunta para eles mesmos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
E o Pedro, tomando a palavra, diz: vós sois o Filho do Pai, o Filho de Deus. Quer dizer, vós sois o Messias. Então já descartou toda hipótese dele ter sido João Batista, de ter sido quem fosse. Não, ele era um espírito que não tinha outra designação, porque não estaria fazendo referência a uma existência física dele, para dizer, ele procedeu, ele era aquele. Agora ele era um Messias divino mesmo. Então, e Jesus, o que falou? Ele louvou a resposta do Pedro, dizendo que não foi nenhum homem que o revelou para ele, mas que foi o próprio Deus. Então, assim ele confirma: bom, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Podia falar como Deus, bom, né? Que Deus, ele falou: eu sou o seu Deus. E então ninguém vai fazer escultura de mim, ninguém vai praticar qualquer ato de representatividade, simbolismo, porque eu sou o Deus único. Então Jesus também era. Mas se pegarmos o capítulo 24 de Mateus, lá nós vemos que todas as profecias dos profetas, por isso que ele se refere também à lei de Deus e os profetas, todas as profecias ele cumpriu, todas. E toda vez que ele cumpria, ele fazia questão de pontuar que estava cumprindo uma profecia. Mesmo quando João Batista estava reagindo ao pedido dele para batizá-lo, falou: eu não sou digno de retirar o cadarço do seu sapato, da alpargata, vamos dizer assim, sua. Aí ele falou: mas é preciso que confirma, enfim, que cumpra a profecia. Então nós vamos vendo que ele vai falando, toda vez ele fala. E todas, até na morte, tudo, no nascimento, as dificuldades, tudo era do conhecimento dele. Mas ali tem mais de 30 versículos contando as profecias. Então, certamente aquilo que foi mais impactante na história da sua passagem pela terra. Agora, o Cristo então vem, fala que não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim desenvolver, veio esclarecer e veio, é lógico, pregar para que a lei fosse cumprida na terra. E aí ele fala do iota ali, até que não cumpra, até que não cumprido o último iota e o último ponto. O que será que é isso, hein? Olha, nós sabemos que as leis divinas, e que ele fala só a lei, porque é o conjunto das leis, então nós falamos a lei divina, ela é justa, ela é perfeita. Então, todos os nossos atos que mereçam julgamento, porque ele produz o mal, ou simplesmente o reconhecimento, porque ele produz o bem, e feliz de quem pratica ato bom. Então, todos eles são medidos pela lei divina, lei de justiça. Então, quando acontece de nós praticarmos um ato em desacordo com a moral e que produz efetivamente um resultado danoso, isso é pensado pela lei divina, pela lei de justiça divina, que não nos deixa mais sossegados, vamos dizer assim, enquanto não purgarmos a culpa daquilo.
Então é por isso que às vezes um ato impensado nosso pode custar-nos uma centena de anos de prejuízo na evolução nossa. Agora imagine aqueles que praticam inúmeros atos danosos à vida dos outros também. Então, essa lei divina, ela é cumprida até o último iota, o último ponto. Por quê? Quando nós tivermos purgado todas as culpas, que nós podemos dizer que nós conhecemos e praticamos a lei inteira em toda a terra, nós vamos em toda a terra. No plano que nós estivermos, nós vamos estar livres do quê? Da encarnação. Nós não teremos necessidade de reencarnar. Aí vai falar, bom, mas Jesus encarnou. Moisés encarnou, mas eles não têm necessidade de encarnar. Eles vêm em missão. É assim que acontece. Por quê? Porque o missionário é aquele que vem e realmente cumpre. Aquele que se mete a cumprir uma missão, além da condição pessoal dele, da capacidade, da consciência que ele possa ter dessa realidade, ele não dá conta. O que acontece? Ele não foi um missionário desses que Deus manda à terra. Nós tivemos, por exemplo, a dona Linda e o Sr. João vieram aqui. Havia muita dificuldade para todos os missionários. Não vem um missionário que não sofra bastante. Então eles sofreram, mas eles cumpriram a missão. Foram para o espaço com a sua missão cumprida. Então, antes do Cristo vir, nós vimos que já houve uma facilitação de quem fosse assim mais observador e que tivesse um pouquinho mais de interesse por saber se eu sou matéria ou se eu sou outra coisa imaterial, né? Então, aqueles do espírito assim mais avisado, eles puderam perceber quando Sócrates veio na Grécia, nasceu e começou a sua missão. Ele cumpriu uma missão, porque na época não se aceitava a imortalidade da alma. Se não aceitava a imortalidade da alma, não aceitava a alma. E por conta disso, então, ele foi obrigado a beber a cicuta. E é interessante que ele poderia safar-se da cicuta. Ele poderia. Por quê? Porque os amigos dele haviam subornado a segurança do presídio. Ele podia cair fora. Mas contrariando a vontade dos amigos, que falavam, você não pode beber, não é justo, você não praticou crime nenhum, tal. Mas o que um espírito desse pensa? Eu estou pregando a imortalidade da alma. Eu estou dizendo que eu sou uma alma, sou um espírito. Agora eu vou correr de morrer? Se eu estou falando que não morre? Então, ele deu um exemplo grande. Mas a sua doutrina, que foi revelada para nós por intermédio do Platão, ela tinha muito do espiritismo. Tinha muito, reencarnação, a relação do mundo material com o mundo espiritual, ou vice-versa, a imortalidade da alma que o espiritismo prega, a multiplicidade de moradas na casa do Pai, tudo isso ele pregou. Ele pregou. Então, já veio, foi um precursor historicamente reconhecido, tanto que o próprio Evangelho do Kardec, ele traz
a doutrina de Sócrates para dizer, olha, ele trouxe já uns conhecimentos adiantados. Mas aí o Cristo veio, ele nasceu, até para nascer foi difícil, nós sabemos a história dele, houve muita dificuldade, muita perseguição, e então do tetrarca da Galileia, mas ele veio para cumprir que missão? Seria justamente a de regenerar a humanidade. Então ele veio para dizer, olha, existe uma vida além desta vida que nos propicia a existência na matéria. Existe outra vida. Essa é a vida futura, o reino de Deus. Então, é aí que ele traz todas aquelas recomendações de natureza moral, para que nós nos dessemos bem um com o outro, para que nós, resumindo o decálogo, para que nós cumpríssemos aquela lei divina recebida por Moisés no Monte Sinai, reduzida aos 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nisso aí está toda a lei divina. Já que ele resumiu, então a lei divina está aí, para facilitar. Quem é que não sabe que para amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que reconhecer que Ele é único, que Ele é todo-poderoso, que Ele é amor, porque está mandando amar, Ele é amor. E Ele é a virtude chamada amor mesmo. Deus é amor. Nós não podemos falar que Ele seja outra coisa, porque nós somos amor em gene, e vamos desenvolver esse sentimento, essa qualidade. Por que nós vamos resolver essa qualidade? Veja bem o que fala Jesus mesmo. Amor, impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo, potência divina eterna de reconstrução. Tudo é o amor. Então, se o amor é isso, é um impulso, a nossa vida é movida por amor, por uma virtude. Tanto que o ódio ocasiona doença. Agora, também ser uma força de coesão que rege o universo. Quer dizer, ela propaga, esse amor propaga, é um sentimento que tende a lastrear mesmo. E então, a regência do universo se faz assim. Se bem que Deus rege o universo, Ele é o universo, como se fosse um espírito materializado por nós todos. Assim como nós carregamos os micróbios, Deus carrega todos nós, porque nós somos deuses também. Então, vamos adiante. Então, Cristo teve as suas dificuldades, Ele pregou apenas o amor, Ele mostrou para nós que a lei de Deus, aliás, que a lei de Deus, que existe os outros mundos, todos habitados ou habitáveis, porque todo mundo também, como uma casa para receber o habitante, tem que organizar. Então, todo mundo é uma sedimentação de matéria que vai formando os mundos, certo? Onde se contém, todos aqueles produtos que qualificam a atmosfera. Então, ele vai formando
ele pregou o Evangelho quase todinho por parábola, a não ser as bem-aventuranças que depois ele mesmo explica, mas de um modo geral foi a base das parábolas. Daí a necessidade que ele já previa. Tudo, Cristo está em todas. Não vamos imaginar que Cristo não estivesse alheio à primeira revelação da lei divina. Não estava. Ele estava ali, encorajando também Moisés. Jesus é um com o Pai. Ele é o intérprete de Deus. Quando encarnado, era médium de Deus. É um espírito puro, perfeito. Então vamos passar para o Espiritismo. O Espiritismo veio com Kardec. Outro missionário que Deus podia confiar, que Jesus podia confiar. Enfim, que a espiritualidade superior poderia confiar, porque ele também teve muitas dificuldades como missionário, foi muito combatido, foi de certa forma ridicularizado, porque trazia uma coisa absurda, fora dos parâmetros que os outros acreditavam. Mas ele veio depois que a própria ciência tinha melhorado, já tinha se capacitado mais, a própria ciência, porque aí foram 18 meses, né, da saída do mundo primitivo para o de provas e expiações. Ele já poderia então o Espiritismo vir, e o Espiritismo fora por ele mesmo predito que viria o Consolador, o Espírito de verdade. E realmente ele veio com um colégio, vamos dizer assim, de espíritos de escola, para trazer para nós e ficar conosco, como realmente fica. De modo que o Espiritismo não teve a personificar ninguém. Só a primeira com Moisés e o Novo Testamento com o Cristo que foram personificados. O Espiritismo é obra dos Espíritos. E ele veio para nos dizer que há a vida espiritual, paralela à vida material, há possibilidade de os espíritos se comunicarem com os encarnados por intermédio dos médiuns, e que nós somos orientados pelos espíritos, que nós temos que confiar por causa disso. Então, ele não destruiu nada. Ele veio por quê? Porque tudo que foi dito por parábola precisaria ser esclarecido. E precisaria também que a linguagem tivesse sido tivesse evoluído um pouco. E aconteceu com o advento de com a melhoria das condições da própria ciência. Então é por isso que o Espiritismo depende, como religião, da ciência, e a ciência depende do Espiritismo também para esclarecer a fenomenologia real. Por quê? Porque a nossa ciência oficial, ela não sai da matéria, ela não sai da matéria. Então é preciso que a ciência se volte para simplesmente confirmar também o fenômeno espiritual, porque a fenomenologia material, a ciência compreende perfeitamente. E se não havia uma aliança entre a religião e a ciência, é porque ambas essas ideias, essas alavancas da inteligência, a ciência não adotava ou não dava a mínima para os fenômenos espirituais, era exclusivista.
então conhecia as leis da matéria. E a religião, por sua vez, também de forma exclusiva, abraçava apenas os fenômenos espirituais e não levavam a sério a realidade das leis que regem o mundo material. Então seria mais ou menos isso. Que me perdoem a forma de falar, e talvez a gente também tenha que passar por essas dificuldades para se tornar um pouco também mais humilde, menos preocupado com o que os outros pensam. Eu peço essas desculpas, não sem razão. Por quê? Porque eu estudo bastante a coisa, mas na hora de transmitir, às vezes, não tenho essa pedagogia ideal. Então, ela ofusca bastante do que a gente fala e tenho dito. Obrigada. Prosseguindo, vamos mentalizar nossos familiares e amigos desencarnados que precisam receber esclarecimento e luz para a sua evolução espiritual. Que sejamos protegidos de todos os espíritos inferiores que querem nos prejudicar e influenciar. Que essa nuvem negra que está atingindo o planeta Terra seja dissipada e a paz, a saúde e o amor voltem a reinar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Continuemos concentrados, agradecendo o amparo e as graças recebidas nesta noite. Que nossos irmãos que estão vivendo momentos de dor e aflição por conta desta pandemia, sejam encorajados e acalmem suas mentes e seus corações. Vamos continuar na mesma sintonia vibratória em nossos lares, fazendo nossas orações diárias nos horários designados, às 12 e às 18 horas, porque não há força maior que a nossa fé e a esperança por tempos melhores. Que todos vocês que nos assistem, seus familiares e amigos, recebam forças, coragem e ânimo
para tudo poderem suportar com amor e resignação, com gratidão ao que somos merecedores, com otimismo, prática da caridade e amor ao próximo, sendo firmes em nossas ações e nossos propósitos. Que uma fagulha de amor divino seja derramado sobre todos vocês e sobre seus lares, que eles sejam harmonizados e livres de influências inferiores. Que este ano venha com novas possibilidades para nossas vidas e que estejamos sempre sintonizados com a espiritualidade superior que nunca nos abandona. Que nosso Brasil, pátria do Evangelho, receba do mensageiro Ismael eflúvios divinos de bênçãos e proteção. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Para encerrar nossa reunião, teremos a música Trem Bala. Boa noite a todos. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura
teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.